cachorro velho aprende truque novo ou não? Claro que aprende. Acho que existe muito preconceito no mercado de trabalho, sobretudo com tecnologia, de que os profissionais maduros não sejam capazes de aprender ofícios novos ou mexer com tecnologia, o que não é uma verdade. A gente tem diversos estudos que provam que aprender coisas novas não é uma exclusividade de nenhum grupo etário. Eu mudaria essa frase assim: cachorro preguiçoso não aprende truque novo. E cachorro pode ser preguiçoso em qualquer idade. A nossa geração tem valor. Tem uma frase que eu brinco, eu falo assim: os prateados valem ouro. Olá pessoal, eu sou o Cuca do canal Almas de Prata. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio. Hoje recebo Alexandre Correia, presidente da Mind, uma empresa de pesquisa que vai falar com a gente sobre longevidade. Ele tem conhecimento incrível sobre esse tema. Alexandre Correia, muito obrigado por estar com a gente. Prazer é todo meu, eu que agradeço. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua expectativa com longevidade, como é que você vê esse tema hoje dentro das suas pesquisas. Eu tenho pesquisado muito o tema, né? Eu dirijo uma empresa de pesquisas há 25 anos e é curioso porque nunca se falou tanto em disrupção tecnológica, né? E natural que se fale sobre isso, porque de fato a gente vive uma disrupção tecnológica sem precedentes na história da humanidade. Mas existe uma disrupção silenciosa tomando conta do mundo e que ninguém percebe, que é a disrupção demográfica. O que seria isso, para a gente entender? É a mudança radical no perfil populacional de todo o mundo. O mundo todo está envelhecendo a taxas de velocidade diferentes. A África não envelhece tão rapidamente, porque lá a taxa de natalidade ainda é alta, mas o mundo inteiro está envelhecendo. Isso vai fazer com que acabe talvez a figura mais tradicional que já existiu na demografia, que são as pirâmides demográficas. Né? Que estão se invertendo. Apesar do envelhecimento populacional ele ser comum a todos os gêneros, existe uma particularidade muito importante no caso dos homens. Porque no começo, nas idades mais jovens, a proporção de homem e mulher é quase igual. Nasce um pouquinho mais de homem que mulher historicamente, mas é muito próximo de 50-50. Mas à medida que a gente avança para os anos prateados, a proporção de mulher vai aumentando muito, chegando no limite de ser 70-30 nas idades mais avançadas. Então, acho que isso reflete uma preocupação de que, e eu acho que isso a gente já tem nas novas gerações, que é preocupação com o autocuidado, com a saúde também, e eu acho que isso permeia essas novas gerações. Eu sempre brinco e falo que como a gente vai chegar aos 60, 70, 80, 90, é muito fruto da vida que você levou aos 20, 30, 40, 50. Então ninguém chega impunemente aos 80 se você não cuidou de si mesmo. Mas eu acho que essa consciência, inclusive dos homens que tradicionalmente têm uma menor autoconsciência de autocuidados, ela vem gradativamente aumentando. Tá, e você entende então que essa transição dos 50 anos, existe mais preocupação dos homens hoje do que com as mulheres? Historicamente, a mulher sempre teve essa preocupação com a saúde dela e com dos filhos, é um comportamento histórico. O que muda agora é que essa consciência com a saúde, com o autocuidado, ela vem se universalizando, inclusive com os homens também. Então, eu tenho notado uma maior preocupação dos homens com a própria saúde. Afinal de contas, viver bem não é uma exclusividade de um gênero. Viver bem deveria ser uma preocupação da espécie humana. Eu tenho notado e vejo a preocupação de todos com a qualidade da saúde, né? O homem hoje, ele se cuida muito mais, se alimenta muito melhor, até como prevenção, né? Claro, exatamente. E acho que esse equilíbrio começou a se dar por conta disso também. Inclusive os homens de prata. Antigamente você ia na academia, era um reduto de jovens. Hoje em dia, se você for em qualquer academia do Brasil, você vai encontrar uma infinidade, uma paleta etária enorme. Não só nas academias, você vê nas ruas caminhando, jogando futebol, fazendo tênis. Eu jogo tênis, adoro tênis. Tênis é um esporte de muita longevidade. Próximos passos, você que está entrando nesse período de transição, é um cara que está muito ativo, viaja muito, faz palestras pelo Brasil inteiro, não para um minuto, mora no interior. E o que você pretende agora que está chegando a sua hora? Já chegou, né? Você já está falando de longevidade, tem que estar bem preparado para isso. É engraçado, eu sempre li muito que essa fase 40 aos 50, todo mundo meio que bate às vezes um repensar a vida, né? Você fica meio se questionando a vida, talvez porque a gente esteja imaginariamente cruzando aquela linha que separa a metade de lá para a metade de cá, né? Com certeza. E de fato isso aconteceu comigo, acho que eu mudei algumas coisas.
Uma delas foi, acho que é um maior amadurecimento. Eu sempre fui muito workaholic. Trabalhar era meu nome, meu sobrenome, tudo. E eu acho que isso foi muito legal. Muito do que eu construí foi através do trabalho. O trabalho tem um valor. Mas quando o tempo passa, você percebe que existe uma régua, e talvez nessa régua eu tenha perdido a mão. Isso é uma coisa que vem, talvez com a chegada dos filhos também, em que você começa a repensar suas prioridades. Então, ao longo dos últimos anos, eu tenho tentado equilibrar um pouco mais os meus muitos papéis. Afinal de contas, não adianta você ser um tremendo sucesso numa área, um terrível fracasso numa outra. Isso não é sucesso. E você é presente hoje em casa? Você falou Sim, dos filhos? na medida Consegue? do que é possível estar presente, ou pelo menos tomando meu próprio retrospecto como régua, eu tenho tentado estar presente. E mais do que tudo, estar presente de verdade, porque eu também conheço muitos pais que eu convivo, que estão lá com os filhos, mas não estão presentes. Está lá no celular, está um defunto. Não aproveita aquele momento, né? Não aproveita o momento. Então, mas isso é de geração também, né? Acho que sim. Que nossos pais, eu Acho também que sim. me sinto responsável um pouquinho com meus filhos nesse Tenho também tido mais prazer em produzir conteúdo, né? Eu tenho um site, escrevo livros, isso tem me dado um prazer. Tenho dado palestras pelo Brasil todo, usando muito da minha experiência com pesquisa, né? Porque basicamente o que a gente fez com pesquisa, as pessoas pensam, então você entende de números. Não entendo de números, eu entendo de gente, porque eu entrevistei eleitor, consumidor, cidadão, telespectador, consumidor de todas as categorias de produtos e serviços, então eu não E tenho... o que demais chamou atenção nesse processo? Uma das coisas... Pensando assim na longevidade, no Homem de Prata. Uma das coisas que mais me surpreendeu e que eu falo no prefácio do meu livro é que a longevidade é meio que invisível. Porque eu tenho empresa de pesquisa há 25 anos e eu sempre construí amostras e aquele segmento 60 mais sempre crescia e nunca caiu a ficha para mim, sabe? E demorou. Foi numa viagem para a Itália, eu estava em Tiburtina, que é um bairro lá da Itália, eu precisava tirar xerox para um projeto que eu estava a trabalho e tal. E aí, no caminho para essa papelaria que o hotel me indicou, tinha uma pracinha, e na pracinha tinha algumas crianças no parquinho brincando. Sim. Com as mães ou babás, não sei, umas pracinhas. E nos banquinhos da praça, um mar de cabecinha prateada, branca e prateada. E de repente eu falei, nossa, tem muito mais idoso, muito mais senhor do que criança. O programa já chegou aqui? Não, e aí eu caí e falei, meu Deus, a Itália, verdade, a Itália está ficando velha, mas isso era óbvio e eu não enxergava. Numa outra viagem eu fiz para Portugal e eu tentei comprar um livro de demografia, de envelhecimento populacional, e o atendente me falou assim, uma livraria tradicional de lá, acho que foi Bertrand, não lembro, falou assim, a gente não tem nenhum livro relacionado a envelhecimento populacional, porque esse é um nicho demasiadamente pequeno para atrair o interesse editorial. Eu falei, meu Deus, a população de Portugal acima dos 50 anos é enorme, não nasce mais gente em Portugal. É um país que está decrescendo a população, né? E aí, ao longo de tudo isso, foi caindo a ficha. Falei, meu Deus, isso é um tema que ninguém discute. E é mesmo, a gente fala dos millennials, e tem que falar dos millennials. Claro, faz parte. Mas existe uma outra coisa muito relevante, que é o envelhecimento populacional. E por duas coisas, né? A gente está vivendo cada vez mais, essa é a faceta óbvia do envelhecimento populacional, mas tem a outra faceta que é o seguinte, a gente não está tendo mais filho. Né? O Brasil já caiu a taxa de natalidade a patamares parecidos com o do Canadá muito rapidamente. Puxa vida. Isso faz. Que número seria isso? Assim, hoje está 1,7. 1,7? Ou seja, cada casal tem 1,7 filhos. Né? Ou seja, ele não se repõe. E também o casamento mais tardio, né? Isso, hoje a gente está postergando a maternidade, o casamento. Tudo isso tem impacto sobre essa pirâmide populacional. E quais as maiores preocupações que você vê do Homem de Prata? E quando você conversa com essas pessoas, como é que um homem de prata se comporta? Quais as preocupações e quais as soluções que ele tem achado para essa longevidade? Eu acho que uma delas é a questão do mercado profissional, do mercado de trabalho. Né? Porque a gente tem duas facetas aqui. A primeira faceta, que talvez seja mais óbvia, é de algum etarismo. De acreditar que quem tem 50 já ficou velho para aprender truques novos, aqueles clichês clássicos, quem é velho não inova, esses clichês que no livro eu explico, é uma maldade, não é isso. Não é nada disso. Aliás, saiu um estudo em Harvard que fala que das startups top, das melhores startups que têm as melhores performances financeiras, a idade média do gestor ou do fundador é 45 anos de idade para cima. Ou seja, das startups que a gente associa com moleque de piercing na orelha de 17 anos. Né? Quem mais investe nas startups são as pessoas mais velhas. Exato. Né? Então, uma primeira faceta da empregabilidade, porque se a gente vai viver num mundo e que a gente vai viver 60, 70, 80, 90, uma consequência vai ser que a gente vai ter que ficar mais tempo no mercado de trabalho. Se por um lado existe
talvez algum nível de preconceito, de etarismo, existe um desafio do lado do profissional também, porque se o profissional não for capaz de aprender perpetuamente e se reinventar, ele de fato ficou velho. Porque o velho não é simplesmente uma data na sua carteira de identidade. O que você recomenda para isso, pensando no... Aprender perpetuamente, se reinventar, se questionar constantemente, consumir pontos de vista diferentes do seu, para não ficar numa espécie de totalitarismo ideológico. Eu vejo muita gente... isso antes de parar ou depois que para? Acho que ao longo de toda a vida. Porque tem uma diferença, né? Sim, como agora sim. a gente está parando com 50 e 65 anos, a longevidade fica até 90, então em que momento que ele tem que pensar nisso? Eu acho, inclusive, que essa coisa do parar vai ser reinventada. A vida, historicamente, ela sempre foi dividida em caixotinhos. Do 0 aos 7, fase de brincar. Dos 7 aos 22, fase de estudar. Dos 22 aos 50, 55, fase de trabalhar e depois se preparar para desembarcar da Terra. Não, faz isso. E eu acho que tudo ficou junto e misturado agora. Acho que você vai poder brincar quando estiver na fase de trabalhar. Eu vejo muita gente hoje, muitos amigos de 40, 50 jogando videogame, entendeu? Você vai poder aposentar temporariamente na fase de trabalhar, como muita gente já faz nos anos sabáticos para se reinventar. Então, acho que não vai ter mais esse encaixotamento, sabe? Quer dizer, essa terceira fase da vida, inclusive a que você vai passar agora, ela vem natural. Ela vem natural e talvez ela é mais fluida, ela não tem esses marcadores etários muito claros, muito encaixotados. E você, dentro de tudo isso, está fazendo algum planejamento, principalmente financeiro, que é uma coisa que a gente tem notado que todos os homens de prata têm essa preocupação ou de alguma maneira se preparou para isso? Eu acho que são duas coisas também. As pessoas vão continuar no mercado de trabalho ou porque elas precisarão, né, por alguma contingência financeira, ou porque elas não querem ficar em casa. A palavra acho que isso é um fator muito importante a gente lembrar, porque ficar em casa é deprê total. Pois é, a palavra aposentado deriva de aposento. É uma coisa que chama velho, não tem mais velho, não tem idoso, é maduro e está ativo. E muita gente quer se sentir útil para a sociedade, não quer se trancafiar num quarto, vestir um pijama listrado e tomar sopa. Com certeza. Agora eu vou te fazer algumas perguntinhas rápidas. Sim. Expectativa ou realidade? Acho que as duas coisas. A expectativa é o sonho e a realidade é o concreto, assim. Então eu gosto muito da expectativa, porque é através da expectativa que você projeta o intangível, o inimaginável. Se a gente não tivesse expectativa, a gente não voava. Mas não pode ser um louco delirante, então tem um pouquinho de pé no chão também. Você prefere ser feliz ou ter razão? Acho que no passado eu já briguei muito para ter razão. Hoje em dia, ser feliz. Eu dispenso uma briga. Pode ganhar briga, desde que no final eu fique feliz. A maturidade, a inteligência emocional te leva a isso. E dentro desse ser feliz, você entende que as amizades são muito importantes para a gente dar continuidade? Teve um grande poeta brasileiro que já cantou "É impossível ser feliz sozinho". E eu acredito profundamente nisso. E se a gente vai viver vidas cada vez mais longevas, nada pode ser mais triste do que uma vida longa e solitária. O que você não quer? Eu não quero uma vida que não vale a pena, uma vida vazia, desprovida de sentido. Né? Então, acho que à medida que a gente avança na régua etária, a gente começa a deixar algumas coisas pelo caminho e a gente começa a se preocupar com coisas um pouco mais intangíveis, com transcendência. Então, eu não queria uma vida, eu não quero que minhas próximas décadas, porque eu espero viver muitas décadas, sejam desprovidas de essência, mais do que a matéria, a gente precisa de matéria, né? A gente é carne e osso, mas que eu consiga colocar cada vez mais dentro da minha vida propósito e significado, porque sem isso a vida não vale a pena. Você sabe dizer não? Não. Sim. Não? Quer dizer, não sei. Olha, durante muito tempo eu tive muita dificuldade em dizer não e isso me atrapalhou até em gestão do tempo, assim. Então, hoje em dia eu descubro que viver é fazer escolhas, assim. Isso é angustiante, porque toda vez que você escolhe por A, você desescolheu B, C, D, E, mas assim é a vida. Então, acho que um dos maiores desafios hoje tem sido, para eu levar a vida que eu quero, é dizer não. É uma virtude, desescolher coisas. Isso, para mim, não é nada... Eu que sempre gostei de abraçar o mundo, isso não é nada fácil. Ale, qual foi o seu melhor erro? Eu acredito que tenha sido abandonar um suposto emprego dos sonhos. Eu era funcionário federal, concursado de um banco federal, e seguir minha própria trilha, empreender, buscar meus sonhos. Eu não tenho como dizer como é que seria a minha vida se eu tivesse ficado lá, porque a gente não tem duas realidades paralelas. E quando eu saí, todo mundo falou: você é louco, você é doido, vai largar os empregos dos sonhos, vai comer o pão que o diabo amassou. E sabe o que aconteceu? Comi o pão que o diabo amassou, a vida não foi fácil. Estavam certos. Mas eu não me arrependo, porque eu segui meu sonho, eu segui aquilo que eu achava que ia me deixar realizado. Então, eu sempre falo que ter seguido minha vida profissional, empreendido, foi a melhor ideia de jirico que eu podia ter tido.
Antes de terminar, eu queria mostrar para vocês um livro que ele acaba de lançar, Longevidade Inteligente, que vale a pena vocês lerem. É muito legal todos esses temas que a gente está abordando aqui hoje. Eu queria agradecer, porque para nós todos da produção, que ele cita o Cuca aqui no livro, nessa edição. Muito legal, poxa, você tira nossas informações, o que a gente está tentando passar através do canal, que serviu inclusive de conteúdo para você. Essa é inspiração, Cuca. Inspiração. Porra, é muito legal. E como você já é um homem de prata, não poderia deixar de te dar uma camiseta. Poxa, que bacana, oficializando que legal, você como só. homem de prata. Vou vestir a camisa do seu programa, literalmente agora. Legal, cara. Ale, muito obrigado por recebê-lo aqui no Homem de Prata. Prazer todo meu, tá legal? Prazer todo meu. Uma alegria muito grande ter participado. Muito obrigado. Homens de Prata, uma geração de valor.